tarde, amados formandos, professores em exercício e encarregados de educação. Sou Tristeza Petros, formadora de ciências naturais. A situação do Covid-19 no nosso país está cada dia assustador. O índice de contaminação está cada dia a subir. O número de pessoas infectadas cada dia é assustador. Caro formando, fiquem em casa e obedeçam às recomendações do Ministério da Saúde, que são lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou usar cinza, usar desinfetantes à base de álcool, obedecer à etiqueta da tosse, obedecer o distanciamento social de 1,5 metros. Vamos nos prevenir desta doença. A responsabilidade é toda nossa. Vamos cuidar de nós, cuidar daqueles que estão próximos de nós. Não vamos deixar esta doença nos vencer. Temos mais 30 dias em casa. Isso é muito para o nosso processo. Previna-se, cuide de si. Formandos, professores em exercício, na aula passada abordamos o tema procedimentos metodológicos a observar na abordagem da unidade temática seres vivos e seres não vivos. Nessa unidade temática vimos que estava subdividida em 2 temáticas. A primeira temática que foi seres vivos e seres não vivos, onde vimos que o básico que deve ser usado ou deve ser observado nessa aula é a excursão e a observação. A excursão pode ser feita no recinto escolar e a observação dos seres vivos e seres não vivos. Mas também tivemos a segunda temática, que foi características dos seres vivos, onde vimos aquelas características como nascem, alimentam-se, crescem, morrem, mas também vimos uma característica que é típica dos seres vivos, que foi a respiração. Nesta temática, usamos o procedimento da observação. Foi o procedimento usado a observação para abordar a temática características dos seres vivos. Então, os seres vivos respiram. Por isso, hoje, o nosso tema é procedimentos metodológicos a observar numa aula sobre processo da respiração. Neste caso, vamos falar do processo da respiração no homem, porque também vimos que o homem é um ser vivo. Então, vamos abordar este tema que tem como objetivo, no final desta aula, os formandos devem ser capazes de identificar os procedimentos metodológicos a observar numa aula sobre o processo da respiração. Este tema é tratado na 4ª classe, na unidade temática Corpo Humano. Esta unidade temática subdivide-se em 2 temáticas: aparelho digestivo e aparelho respiratório. Nós, ao abordar o processo da respiração,
estamos na temática do aparelho respiratório. Nesta temática, são preconizados conteúdos como constituição do aparelho respiratório, função do aparelho respiratório, doenças do aparelho respiratório e higiene do aparelho respiratório. Também são preconizados alguns objetivos, como localizar os órgãos do aparelho respiratório, explicar as funções do aparelho respiratório, mencionar algumas doenças do aparelho respiratório. Aqui podemos dar exemplo de algumas doenças. Temos a asma, bronquite, sinusite, tuberculose e outras doenças que atacam o aparelho respiratório. Também deve-se aplicar a higiene do aparelho respiratório no dia a dia dos alunos e na sua comunidade. Esta é a descrição da unidade temática onde está inserido o nosso tema Processo da Respiração na 4ª classe. Este tema é tratado em 20 tempos. Esta unidade de temática é tratada em 20 tempos, incluindo as duas temáticas, aparelho digestivo e aparelho respiratório. Tudo é tratado em 20 tempos. E nesta nossa temática, que é aparelho respiratório, são usados como material didático cartazes sobre o aparelho respiratório. Os professores ou grupo de disciplina podem produzir material didático, produzir cartazes usando cartolina, papel gigante, mesmo papelão. Usar o material que tem disponível local, reaproveitar esse material, produzindo meios didáticos. Cartazes do aparelho respiratório, assim como modelos do aparelho respiratório. Não vamos fugir à regra. Para tratar o nosso tema de hoje, nós vamos obedecer os passos a implementar numa aula de ciências naturais. Isso já é sabido por nós todos, formandos, professores em exercícios, já conhecem os passos a implementar numa aula de ciências naturais. Vamos começar com o primeiro passo, que é o tema. O tema, processo da respiração. É o tema que nós vamos abordar no dia de hoje. Processo da respiração. Caro formando, caro professor, aqui o professor, para iniciar esta aula, tem que fazer uma revisão do aparelho respiratório. Revisão da constituição do aparelho respiratório, que é a aula que eles aprenderam na aula passada ou na aula anterior. Então, o professor vai trazer um cartaz sem legenda para que os alunos possam fazer a revisão, fazer a legenda da constituição do aparelho respiratório. Esse cartaz pode ser elaborado, caro formando, num papel gigante, se na escola tiver, numa cartolina ou mesmo no papelão. Existem caixas aí que podemos recortar para produzir o nosso material didático. Então, o professor vai trazer para a aula esse cartaz que vai fazer a revisão juntamente com os seus alunos. O cartaz que o professor vai trazer é este. Nós temos aqui um cartaz
do aparelho respiratório. Aqui vem o aparelho respiratório e tem aqui alguns números, de 1 a 7. Qual é a tarefa aqui? O professor vai orientar os seus alunos a identificar os órgãos representados por estes números. Ele vai dizer os seus alunos para identificarem esses órgãos que estão representados pelos números. E eles, alunos, devem responder a esta tarefa ao professor oralmente. Existirão, neste caso, chuva de ideias. Nem todas as crianças têm a mesma capacidade, nem todos os alunos têm a mesma capacidade. Então, vão levantando os alunos com a orientação do professor e vão fazer a legenda do aparelho respiratório. Recordar que eles já aprenderam a constituição do aparelho respiratório. Aqui eles estarão a fazer uma revisão daquilo que eles já estudaram. O que representa o número 1? O que representa o número 2? O que representa o número 3? E o número 4? O que representa? O número 5? Nós conseguimos ver o número 5? Também é a subdivisão do número 4. O que representa? O que representa o número 6? Conseguimos ver aqui que são 2. E temos o número 7. O que representa esta tarefa é para o aluno. O professor orienta eles a responder. Eles vão responder. Mas os alunos, ao responder, quais são as possíveis respostas que eles vão trazer? O que eles vão responder? O que eles vão dizer? O número 1 representa qual órgão? Então, para isso, o professor tem que preparar uma tabela onde ele indica os números, os órgãos identificados e também pode pedir aqui a função aos seus alunos. Eles vão respondendo e na tabela que o professor traz há de aparecer não somente a legenda, mas também vai aparecer a função de cada órgão do aparelho respiratório. Então, o professor prepara, quando estiver a planificar a sua aula, e traz para a turma a tabela. Temos aqui a nossa tabela, preparada pelo professor durante o tempo da sua planificação. Quando ele preparou este modelo, eu repito, quando ele preparou este cartaz do aparelho respiratório, ele também preparou uma tabela. Na tabela temos os números que também estão na figura. Na figura temos números de 1 a 7. São os mesmos que estão na tabela de 1 a 7. Na figura, o aluno tem que identificar os órgãos que estão aqui. Número 1 até número 7. Identificar esses órgãos representados por estes números. Então, na nossa tabela vamos ter a coluna dos órgãos. O que representa o número 1 na figura? O número 1 representa fossas nasais. Qual é a função das fossas nasais? As fossas nasais têm a função de filtrar, aquecem e umedecem o ar. Vai prosseguir. O que representa o número 2?
O número 2 é a faringe, que tem a função de permitir a passagem do ar das fossas nasais para a laringe. Então, o ar, quando entra pelas fossas nasais, passa para a laringe. Então, a seguir, o número 3. O que representa o número 3 na figura? Representa a laringe. A laringe tem a função de permitir a passagem do ar para as traqueias, ou para a traqueia, porque é uma. Então, o ar entra pelas fossas nasais, passa pela faringe, laringe, até a traqueia. O que representa o número 4 na nossa figura? O número 4 representa a traqueia, que tem a função de permitir a passagem do ar para os brônquios. Número 5 é o órgão chamado brônquio. Aqui há uma subdivisão. O aluno já sabe. Então, os brônquios têm a função de permitir a passagem do ar para os bronquíolos. E temos o número 6, o órgão pulmão. A função do pulmão é de realizar as trocas gasosas. Nos alvéolos pulmonares. Significa que lá no pulmão existem os alvéolos pulmonares. Número 7. O que representa o número 7? Representa o órgão chamado diafragma. Qual é a função do diafragma? Atua nos movimentos respiratórios, inspiração e expiração. Então, são estas respostas que o professor antevê e prepara na sua planificação. Para além de fazer o cartaz, ele também elabora uma tabela onde vai fazer a correção da pergunta colocada aos seus alunos. Prosseguindo, depois de fazerem a correção, o professor pode colocar algumas perguntas aos seus alunos. O professor pode perguntar: o que acontece com a caixa torácica quando respiramos? Os alunos vão responder oralmente. Vão dizer: a caixa torácica aumenta de volume. A caixa torácica baixa de volume. Eles vão responder porque eles respiram. Mesmo aí em casa, o formando pode fazer esse exercício com o processo da respiração, respirando, para saber o que acontece com a caixa torácica. E o professor pode prosseguir. Quais são os órgãos que aumentam de volume e baixam de volume na caixa torácica? Os alunos também são capazes de responder, porque já conhecem a constituição do aparelho respiratório. Eles vão responder: são os pulmões, que estão aonde? Na caixa torácica. E o professor vai perguntar: então, o que acontece com os outros órgãos durante a respiração, durante o processo da respiração? O que acontece com a faringe? O que acontece com a traqueia? O que acontece com o diafragma? Quando o professor coloca essas perguntas aos seus alunos, está conduzindo o seu aluno para a colocação da pergunta-chave. A pergunta-chave para o nosso tema de hoje é esta: o que acontece com o aparelho respiratório quando respiramos? O que acontece com os órgãos do aparelho respiratório quando respiramos?
O professor já fez uma condução. Conduziu os seus alunos a partir da revisão que o professor fez. Depois de se fazer a correção, ele conduziu os alunos para a colocação da pergunta-chave, interligando a aula passada com a aula que vai decorrer. Colocou algumas perguntas que os seus alunos responderam. O que acontece com a caixa torácica quando respiramos? Eles responderam. O que acontece com os outros órgãos do aparelho respiratório? Também perguntou quais são os órgãos que aumentam de volume e que diminuem de volume na caixa torácica. E os alunos responderam. Então, daí ele coloca a pergunta-chave. O que acontece com os órgãos do aparelho respiratório quando respiramos? Nós já sabemos que o nosso aluno não é tábua rasa. Ele tem algum conhecimento. Então, aqui o professor vai orientar os alunos a fazerem o quê? As previsões. A fazer as previsões. O que é previsão? É tentar responder a pergunta-chave. Então, os alunos vão tentar responder a pergunta-chave. Eles vão tentar encontrar, usando os métodos participativos, partilhar lá nos grupos, o que acontece com os órgãos do aparelho respiratório quando respiramos. Eles vão pensar, vão partilhar entre eles e vão apresentar a resposta ao professor. Serão várias ideias que eles vão dar. Cada um vai dar a sua ideia. Então, recordar que enquanto eles respondem, tentam responder a pergunta-chave, as previsões que eles vão dar, as respostas que eles vão tentar dar sobre a pergunta-chave, devem ser escritas aonde? No caderno do aluno. Eles, enquanto tentam responder, escrevem no caderno do aluno. Escrevem nos seus cadernos e o professor também vai orientar para vir ao quadro e colocar as previsões. As previsões devem estar no quadro e no caderno do aluno. A pergunta é, pergunta-chave, o que acontece com os órgãos do aparelho respiratório quando respiramos? As possíveis respostas do aluno serão estas. Os pulmões aumentam de volume. É uma previsão que o aluno vai dar. Os pulmões diminuem de volume. Quando nós respiramos, o que acontece? Os pulmões aumentam de volume. Os pulmões diminuem de volume. O diafragma fica na mesma. O diafragma baixa. O diafragma sobe. São previsões. Respostas que virão do nosso aluno. Respostas que os alunos vão tentar responder a pergunta-chave. Ao tentar responder a pergunta-chave, indicam aquilo que nós chamamos de previsão. As pré-respostas, as respostas possíveis para a nossa pergunta-chave. Fim da indicação da previsão. O professor passa para o passo a seguir, que é de comprovar as previsões dos alunos. Eles deram algumas respostas,
Mas para validar essas respostas, precisamos comprovar. Como é que vamos comprovar? Em ciências naturais, comprovamos, neste caso, realizando a experiência. Vamos usar o método da experimentação para comprovar as previsões dos nossos alunos. Então, temos aqui o passo a seguir, experiência. Para a realização de uma experiência, precisamos reunir material. Neste caso, o professor vai orientar os seus aulas antes para prepararem para trazerem para... Esse trabalho é feito em grupos. Para a realização da experiência, eles vão estar dispostos em grupos. Então, o professor vai orientar esses grupos um dia antes para que possam trazer o material necessário para a realização da experiência. Para a nossa aula de hoje, que tem como tema processo da respiração, para comprovar o processo da respiração, para nós respondermos a nossa pergunta-chave, o que acontece com os órgãos do aparelho respiratório quando respiramos, e respondermos às previsões dos nossos alunos, comprovarmos as previsões dos nossos alunos, nós vamos precisar do seguinte material. Material: uma garrafa plástica. Vamos precisar de uma garrafa plástica. Nós temos aqui uma garrafa plástica de meio litro. Mas pode-se usar uma garrafa plástica de 1 litro, 1,5 litros, 2 litros. Aquela garrafa que o aluno tiver conseguido. Pode usar essa garrafa. Nós vamos usar uma garrafa de meio litro. Tem que ser uma garrafa plástica transparente. Uma garrafa plástica transparente. Não precisamos comprar. Reaproveitamos. Então, primeiro material, uma garrafa plástica transparente. 2 balões. Então, vamos precisar de 2 balões. Temos aqui 2 balões. Vamos precisar também uma palhinha. Palhinha é este. Sabem o que é palhinha? Esse que usam para chupar sumo, refresco. É uma palhinha. Mas nós hoje não vamos usar a palhinha. Porque para além da palhinha, que pode não encontrar aí na escola para realizar a experiência, nós podemos usar uma coisa que nós temos, que é um tubo de esferográfico. Esse é um tubo de esferográfico. Não vamos usar a palhinha, mas sim vamos usar um tubo de uma esferográfica. É só tirar a tampa, retirar o quê? O tubo, e ficamos com... retirar o tubo da tinta neste caso. E ficamos com este tubo, que também é válido como material didático para a nossa experiência. Prosseguindo, precisamos de material como chave de fenda ou prego. Conhece a chave de fenda, não? Este instrumento. Mas hoje nós não vamos usar chave de fenda. Vamos usar o quê? O prego. Conhecem o prego, não é? Então, o prego também vai nos ajudar na realização da nossa experiência. A seguir, precisamos de cola ou bostique. Precisamos de cola ou bostique. Nós não vamos usar cola hoje. Vamos usar o quê?
Bostik. Vamos usar Bostik. Prosseguindo. Precisamos de elásticos. Então, também são precisos para a experiência elásticos. Esse elástico vocês conhecem, aquele que amarra dinheiro, serve, outro tipo de elástico pode ser usado. Mas para além dos elásticos, nós também podemos usar fita cola. Temos que procurar alternativas para que na nossa aula de processo da respiração seja realizada a experiência que comprova este processo. Então, temos que procurar material que nós temos localmente para que seja realizada a experiência. Não podemos não realizar a experiência. A nossa aula tem que ter lá a experiência. E hoje nós vamos usar a fita cola. E precisamos de uma tesoura. Precisamos também de uma tesoura. Então, temos aqui a nossa tesoura. Prosseguindo, o passo a seguir é dos procedimentos da nossa experiência. Afinal, nós queremos ver os procedimentos que são usados para a realização dessa experiência. Primeiro procedimento, corte a garrafa e a palhinha ao meio. Nós não vamos usar a palhinha, já descartamos. Então, vamos pegar na nossa garrafa. Vamos cortar a nossa garrafa. O professor orienta os alunos em grupo para cortarem a garrafa. A garrafa será cortada com a ajuda de uma tesoura. Isso implica que o professor tem que controlar os grupos para que não ocorram acidentes, para que os alunos não possam se ferir, se cortar os dedinhos. Então, o professor tem que estar sempre no decorrer da aula, acompanhando os seus alunos. Então, o professor orienta os seus alunos para cortarem a garrafa. Podemos acertar a nossa garrafa. Não é? Cortamos e acertamos a nossa garrafa. E ficamos com esta parte da garrafa. Conseguimos ver? Prosseguindo, o passo a seguir, faça uma abertura na tampa da garrafa. Nós temos a tampa que estava na garrafa. Temos que fazer uma abertura na tampa da garrafa. O professor orienta os seus alunos com a ajuda do prego para eles fazerem uma abertura na tampa da garrafa. Com um pouco de pressão, eles vão fazer a abertura da garrafa. Caro formando, caro professor, se tiver o prego, sabe, de fenda, também pode usar a tesoura. Só que tem que ter muito cuidado para que os seus alunos não possam se ferir. É possível também fazer a abertura na tampa usando a própria tesoura. Estamos a procurar usar os recursos que nós temos para que a experiência seja realizada. O passo a seguir, coloque um balão na parte inferior da garrafa. Coloque um balão na parte inferior da garrafa. A parte inferior da garrafa é esta. Esta é a parte superior da nossa garrafa. A parte inferior é esta. Nós temos que colocar o balão. Então, nós pegamos no balão. Não é possível nós colocarmos o balão com esta abertura, não é? Então, nós vamos virar o balão. Com a ajuda da nossa tesoura, vamos cortar o balão.
não é? Com cuidado, orienta os seus alunos para fazerem este corte com cuidado, para que eles não possam se ferir, criar acidentes. Então, nós cortamos a parte superior do balão. Muito certo. Essa parte nós descartamos. Afinal, fazer o quê? Colocar um balão na parte inferior. Então, nós vamos abrir. Não é? Já é possível colocar na parte inferior da garrafa. E nós colocamos. Conseguimos? Colocamos. Conseguem ver? Colocar o balão na parte inferior da nossa garrafa. Para que este balão fique seguro nesta parte inferior, precisamos segurar com os elásticos que anunciamos, mas nós dissemos que vamos usar o quê? Fita cola. Então vamos segurar o nosso balão para que ele não possa se movimentar. Também não permitir a entrada de ar. Não é? Fixamos o balão. E cortamos. Muito bem. Assim está seguro nosso balão. A seguir, fixe o outro balão na palhinha. Nós vamos usar tubo de caneta. Coloque na tampa. Então, nós pegamos na nossa tampa de caneta. Não é? Colocamos a tampa. Não é? Furamos. Agora colocamos o nosso tubo. E vamos fixar o outro balão no tubo da caneta. Para fixar este balão no tubo, também vamos usar a fita cola. O professor vai circulando pelos grupos, acompanhar a atividade que os alunos estarão a realizar para que não ocorram acidentes. Então, os alunos vão proceder conforme está indicado nos procedimentos. Fixar o balão, assim já está cortado. Sempre com cuidado para a tesoura não ferir os alunos. De seguida dizem, verifique se não há fuga de ar. Nós furamos a tampa. Então temos que verificar se na tampa não há fuga de ar. É aí onde nós vamos usar o quê? A cola. Neste caso vamos usar o Bostik. Colocamos a cola ao redor do tubo para que não possa haver fuga de ar ou entrada de ar. Não é? Usamos o nosso Bostik, fechamos, rodeamos o tubo da caneta. Assim ficou rodeado o tubo da nossa caneta. Para impedirmos o quê? A fuga de ar. De seguida, vamos introduzir este balão dentro da garrafa. E fechamos. E fechamos. Ficamos com este modelo. Esse chamamos modelo. Usamos garrafa, balão na parte inferior, usamos balão de dentro, usamos o tubo da esferográfica e de seguida dizem, estique o balão inferior
e observe o que acontece com o balão de dentro. Os alunos, o professor vai orientar os seus alunos para que segurem a garrafa pela tampa. Não é? Dizem para quê? Para puxar o balão de baixo e observar o que acontece com o balão de dentro. E vamos largando lentamente. Observa somente o balão de dentro. O que está a acontecer com ele? Quando esticamos o balão inferior, o que acontece com o balão de dentro? O balão azul, esse que está dentro, é que deve te preocupar neste momento. E quando largamos largamos o balão de inferior, o que acontece com este balão que está dentro? Formando, professor em exercício. Esta atividade é feita pelo seu aluno e o professor orienta eles para observarem cuidadosamente o que acontece com o balão de dentro quando esticamos o balão inferior e quando largamos lentamente o balão inferior. O que acontece com o balão de dentro? Formandos amados, depois disto, nós vamos perguntar aos nossos alunos o que eles conseguiram observar. Esses são os nossos resultados. Quando esticamos o balão inferior, o que aconteceu com o balão de dentro? E quando largamos devagar, o que aconteceu com o balão de dentro? Então, eles vão nos dar o quê? Os resultados. Resultado é aquilo que eles observaram a acontecer com o balão de dentro. Não vão dizer mais nada, só vão dizer o que acontece quando esticamos o balão de baixo com o balão de dentro. E quando largamos lentamente, o que acontece com o balão de dentro? Então, eles vão responder. Vão dizer, quando esticamos o balão inferior, o balão de dentro enche, aumenta de volume. Quando soltamos o balão inferior, o balão de dentro vaza, diminui de volume. É o que aconteceu, não é? Primeiro resultado, quando esticamos o balão inferior, o balão de dentro enche, aumenta de volume. Mas, quando soltamos o balão inferior, o balão de dentro vaza, diminui de volume. Isto é o que os nossos alunos vão observar e vão dar como resultado. De seguida, o professor orienta os seus para a discussão dos resultados. Aqui na discussão dos resultados, antes que ocorra, o professor tem que perguntar aos seus alunos o que representa a palhinha, o que representa a garrafa. Lembre-se, amado formando, professor em exercício, o aluno já conhece a constituição do aparelho respiratório. Então, o professor pergunta aos seus alunos, neste modelo que vocês fizeram, porque são eles que vão fazer o modelo, o que representa a palhinha? O que representa a garrafa? O que representa o balão de dentro? E o que representa o balão inferior? E os alunos vão responder ao professor. Para poder discutir os resultados, primeiro eles têm que relacionar este modelo com a Constituição que eles conhecem. Então eles vão responder o que representa o tubo, o que representa a garrafa, o que representa o balão de dentro e o que representa o balão inferior.
E o que é que o professor espera ouvir dos seus alunos? O professor espera ouvir algumas respostas dos seus alunos. Eles têm o conhecimento, vão responder corretamente. Eles vão dizer que o tubo da esferográfica, partimos do nosso modelo, o tubo da esferográfica, no nosso modelo, o tubo da esferográfica representa a traqueia. Está correto. A nossa garrafa representa o quê? A caixa torácica. O balão de dentro, este é o balão de dentro, representa os pulmões. Neste caso, representa o pulmão. E o balão inferior, que está na parte inferior, representa o nosso diafragma. O professor tem que fazer essa relação para que os alunos possam conseguir discutir os resultados. E daí passamos para a fase da discussão dos resultados. Recordar, caro formando, caro professor em exercício, a discussão dos resultados é feita primeiro pelos alunos em grupo. Eles discutem entre eles. Por que temos esses resultados? Por que quando esticamos o balão inferior, o balão de dentro aumenta de volume? Por que quando soltamos o balão de dentro, diminui de volume? Eles vão tentar responder aqui na discussão dos resultados. E eles vão responder: o balão de dentro, que representa o pulmão, o balão de dentro representa o quê? O pulmão. Já vimos essa relação, representa o pulmão, aumenta, enche, porque o balão inferior baixa. Neste caso, o balão de dentro é pulmão e o balão de baixo é o diafragma, que baixa e contrai. A caixa torácica aumenta o volume, permitindo assim a entrada do ar, dando-se, deste modo, o processo da inspiração. Quando nós esticamos o balão inferior, o ar entra e o balão de dentro enche, que é o nosso pulmão. Quando o ar entra, a esse processo de entrada de ar chamamos de inspiração. O que é inspiração? Inspiração é o processo de entrada de ar carregado de oxigênio no interior do nosso organismo. Inspiração é o processo de entrada do ar carregado de oxigênio no nosso organismo. Nós já vimos lá na revisão que o ar entra pelas fossas nasais. O ar entra pelas fossas nasais. Então, quando o ar entra pelas fossas nasais, entra carregado de oxigênio. Muito certo. Prosseguindo com a nossa discussão, o balão de dentro, que é o pulmão, vaza porque o balão inferior, que é o diafragma, sobe, relaxa. A caixa torácica diminui de volume, permitindo assim a saída do ar, dando-se deste modo a expiração. Expiração, quando nós esticamos, o balão enche. Quando largamos, ele vaza. Então, permite a saída do ar. A esse processo chamamos de expiração. Processo de libertação do ar carregado de dióxido de carbono. Os pulmões tiram dentro deles o ar carregado de dióxido de carbono. A esse processo chamamos de expiração. No âmbito da discussão, caro formando, o professor também tem que orientar aos seus alunos para trabalharem com o livro.
inicialmente trabalham somente sozinhos em grupo, depois orienta para que eles possam trabalhar em grupos, usando o livro do aluno, livro, neste caso, da 4ª classe. Vão usar este livro da 4ª classe na página 119 e vão discutir os seus resultados. De seguida, vamos responder a nossa pergunta-chave. O que diz a pergunta-chave? O que acontece com os órgãos do aparelho respiratório quando respiramos? O que responde à pergunta-chave é a conclusão. Então, nós teremos aqui a nossa conclusão. Quando respiramos, os órgãos do aparelho respiratório movimentam-se. O diafragma baixa, isto contrai, os pulmões enchem-se de ar e dá-se a inspiração. O diafragma sobe, relaxa, os pulmões libertam o ar e dá-se a expiração. Caros formandos e professores, aqui estamos a usar uma garrafa. Nós não podemos ver esse movimento do encher da caixa torácica e diminuição. Mas, quando estiver a dar aula, o professor tem que chamar alguns alunos para frente e orientar eles a inspirarem e expirar. E explicar que a caixa torácica aumenta e baixa de volume. E relacionar isso com o nosso modelo. Este modelo que também podemos relacionar com a primeira tarefa que nós demos, o aparelho respiratório. Este é o modelo da caixa torácica que faz parte do aparelho respiratório. Então, este seria o modelo. Então, dada a conclusão, está respondida a nossa pergunta-chave. No processo da respiração, quando respiramos, os órgãos do aparelho respiratório movimentam-se. O diafragma baixa, contrai e enche-se de ar e dá-se a inspiração. E no processo contrário, dá-se a expiração. Fim da conclusão, o professor tem que dar aos seus alunos um trabalho para casa. É o passo a seguir. Aqui o professor vai orientar os seus alunos, vai mandar os seus alunos abrirem o livro na página 122. Primeiro eles trabalharam com a página 121. Agora o professor vai orientar os seus alunos a abrirem o livro da 4ª classe na página 122. Vai explicar os trabalhos de casa aos seus alunos e orientar-lhes para que eles possam fazer sem nenhum problema. Amados formandos, chegamos mais uma vez no final da nossa aula, que teve como tema procedimentos metodológicos a observar numa aula sobre o processo da respiração. Para aprofundar este assunto, consulte o seu manual de didática de ciências naturais na página 89. Mas não se restringe somente no manual. Um professor, para planificar a sua aula, tem que usar outro material, procurar outros livros, outros manuais disponíveis. E nós recomendamos ao nosso aluno, como ainda terá mais tempo em casa, a consultar alguns sites que nós, como grupo, encontramos que possam ajudar para tratar este conteúdo. Então, temos aqui alguns sites que pode consultar para enriquecer a sua planificação para esta aula de procedimentos metodológicos a observar numa aula sobre processo da respiração. Formando, o tema da próxima aula será procedimentos metodológicos a observar na abordagem da unidade temática solo. Então, prepara aí em casa um solo argiloso, um solo arenoso e um solo misto. Prepare em casa para a próxima aula.
Amados formandos, amados professores em exercícios e amados encarregados de educação que estiveram a ver esta aula, a Covid-19 é uma doença séria. O coronavírus penetra no nosso organismo pelas fossas nasais. O coronavírus penetra no nosso organismo pelas fossas nasais, pela boca, pelos olhos, visando atacar as vias respiratórias. Ou ele penetra no nosso organismo visando causar danos ao nosso aparelho respiratório, para que não possamos ter esta sensação maravilhosa de respiração ou do processo da respiração que aprendemos hoje. Daí mais uma necessidade do uso correto das máscaras, protegendo esses órgãos que permitem a entrada do coronavírus no nosso organismo para danificar o nosso aparelho respiratório. Use corretamente a máscara em lugares públicos, supermercados, mercados ou meios de transporte. Mas, amado formando, saia de casa em caso de necessidade, porque o coronavírus é uma realidade. Obedeça às regras impostas pelo Ministério da Saúde. Lave frequentemente as suas mãos com água e sabão ou cinza. Use desinfetantes com base em álcool e gel. Obedecer à etiqueta da tosse. Obedecer o distanciamento social de 1,5 metro. Amado formando, fica em casa. Cuida de si e da sua família. Até a próxima aula.